Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo juntos. E hoje você pode cantar uma música para nós especial, aquela que fala sobre eu creio que tudo é possível. Tudo é possível para o nosso Deus, não é verdade? Tudo é possível. O que você considera impossível na sua vida nessa manhã? Sabe, eu queria que você refletisse um pouco sobre essa mensagem, que tudo é possível para nosso Deus, e Ele quer ouvir nossa voz, nosso clamor, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele quer nos alegrar com a vitória em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Ok. Fica aqui comigo, vamos louvar o Senhor. Ok. Então vamos lá. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor. Amém. Aleluia. Eu creio que tudo é possível. O que você considera impossível nessa semana? Tudo é possível ao que crê. Amém? Amém. Uau! Se você pode, abre sua Bíblia comigo nessa manhã em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Para nós, edificação nessa manhã e instrução também. Essa mensagem, eu tenho certeza que ela vai falar bastante aos nossos corações. E vamos orar para nós iniciarmos, amém? Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de podermos chegarmos confiantemente junto ao trono da graça para encontrarmos socorro em hora oportuna. Não merecemos, não fizemos nada que possa colocar o nosso crédito, pelo contrário, nós descansamos no fato da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário, que nos deu livre acesso por meio do seu precioso sangue diante do trono da graça. Te agradecemos, te louvamos. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco, alimente a nossa fé, que nós possamos ser ousados em chegar diante do teu trono, no nome de Jesus, que possamos ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas nessa semana, fazendo o impossível, tornar possível diante dos nossos olhos, e que nós possamos nos alegrar com a vitória que o nosso Deus nos dará em áreas das nossas vidas, que nós temos clamado, que nós temos buscado, Senhor, que nós possamos regozijar na vitória do nosso Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.
Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26 e 27. Está escrito: ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Sabe, amados irmãos, nessa manhã de domingo, hoje, dia 4 de maio de 2025, quero dizer para você que muitos de nós estamos passando por momentos difíceis em nossas vidas. O inimigo não dá trégua para nós. Ele está o tempo todo rugindo como leão ao derredor, procurando alguém para devorar. Nós temos uma arma, a oração. A oração é movida pela fé, alimentada com a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10:17. De onde nós menos esperamos, vêm as perseguições. E sabe, as pessoas pensam que prevalecerão contra nós, mas movidas pela a carne e suas emoções, perecerão. Essa foi a promessa que Deus disse a Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te ajudar e para te livrar. Jeremias capítulo 1, versículo 19. O inimigo, ele não vai dar trégua. O alvo dele é fazer-nos afundar numa poça de lama e perdição, onde nós não temos nem motivação para orar, para buscar ao Senhor. Mas nós podemos clamar, nós podemos orar, na certeza que Deus ouve o nosso clamor. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não pense que eu ou você podemos fazer algo contra alguém e ficar ileso. Pensar que... ficar ileso. Achar que Deus não está vindo. O que o homem semeia, ele ceifará. Gálatas capítulo 6. Hoje, aqui estamos nós pela graça de Deus. Alguns de nós não temos nem força para levantar nossas vozes diante do trono da graça. Alguns pensam que não pode invocar o nome do Senhor porque cometeu algum tipo de erro no passado. Mas Deus não está interessado no que nós podemos fazer. Ele está interessado no nosso coração. Quando há um quebrantamento no nosso íntimo, quando há uma humildade no nosso íntimo, quando nós quebrantamos diante dele, alimentando a nossa fé com a palavra de Deus, e aqui está o segredo de vencer este mundo tenebroso, 1 João capítulo 5, versículo 4, o que vence o mundo é a nossa fé alimentada com a palavra de Deus. Aí, assim que nós alimentamos com a palavra de Deus, há uma motivação nova, porque a nossa fé é alimentada e nós podemos invocar o nome do Senhor na certeza que Ele escuta a nossa oração. E aqueles que nos perseguem serão envergonhados. Aqui, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26 e 27. É interessante ver que Deus alegrara o seu povo com a vitória. E Deus gerou uma alegria no coração do seu povo com a vitória sobre os seus inimigos. Versículo 27. Interessante para nós, porque o contexto aqui, no capítulo 20, versículo 3, Josafá teve medo. E muitos de nós, nessa manhã de domingo, estamos com medo. O medo, muitas vezes, nos apavora, nos deixa sem força, sem esperança para continuar. Mas sabe, Josafá teve medo. Mas o que Josafá fez? Versículo 12
ele invocou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não perdeu a esperança. Mesmo com medo, ele buscou o Senhor, orou ao Senhor. Versículo 12, ele disse para Deus: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá falou: olha, Senhor, sou incapaz, sou fraco, sou pequeno, não tenho força, não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. E o que Deus disse? E o que Deus fez? Deus respondeu Josafá. Aqui está, quando nós invocamos o Senhor, e Jesus disse: tudo que pedi ao Pai em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus que disse isto. Invoca, todos aqueles que invocam o Senhor no nome de Jesus, têm a esperança, a confiança de que Ele vai responder. Em Salmos capítulo 50, versículo 15, no dia da angústia, me invoca, diz o Senhor, eu te livrarei e tu me glorificarás, diz o Senhor. Josafá invocou o Senhor. E Deus, ele voltou seus olhos para Deus. Ele clamou ao Senhor. E Deus ouviu a resposta de Josafá. No versículo, a partir do versículo 13 adiante, mas especificamente no versículo 15, né, Deus mandou o profeta com uma resposta a Josafá. No versículo 15 está escrito: e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não tenha medo, não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenha medo, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Uau! Pensa Josafá, que estava com medo, e ele escuta Deus falando: olha, a peleja não é sua, mas de Deus. Amanhã vai encontrar com o seu inimigo. Nesse encontro não tereis de pelejar. Ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Josafá. Sabe? Deus disse. Deus respondeu Josafá. Aí Josafá, movido, porque ele alimentou a sua fé com a palavra de Deus, Deus disse que ia fazer, que ia livrar, que ia pelejar a peleja dele, ele falou: ok, se moveu. E é isso que nós temos de fazer. Nós invocamos o nosso Deus. E Deus fala conosco. Nós alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus. Deus nos diz o que fazer. Façamos. Josafá pegou os velhos, as mulheres, as crianças, e fez um desfile. Colocou o sacerdote no meio, os cantores, e lá atrás o exército. E subiu para encontrar com o inimigo, que vinha numa multidão muito grande. Chegando lá, quando eles foram ver o seu inimigo, eram todos cadáveres. Porque no momento que eles começaram a louvar a Deus, Deus batalhou a batalha de Josafá. Quando nós louvamos a Deus, Deus batalha as nossas batalhas. Foi assim com Paulo e Silas na prisão. No momento que eles começaram a louvar, as correntes caíram, as portas se abriram. Então nós
movidos pela fé, alimentados com a palavra de Deus, nós louvamos ao Senhor e no momento do louvor, de gratidão, de certeza que Deus vai fazer o impossível tornar possível diante dos nossos olhos, as correntes caem, as portas se abrem e Deus nos dá a vitória. Ele nos alegra com a vitória. Então, aqui chega no versículo nosso, né, no versículo 26, então eles desceram, no versículo 24, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e achar entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Hã? Muito bonito. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Hã? Você crê, meu amado irmão, minha amada irmã? Tudo é possível? Tudo é possível ao que crê. Deus nos alegra com a vitória. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3 e 4, parte A, Deus disse: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Invoca-me, invoca-me e eu te responderei, diz o Senhor. Deus batalha as nossas batalhas. Deus peleja as nossas as nossas pelejas. Ele vai guerrear as nossas guerras. Ah, não, pastor, mas isso foi um caso à parte. Em 2 Crônicas 32, quando Senaqueribe, rei da Síria, veio contra Ezequias, rei de Judá, com 85 mil homens, o povo teve medo, muitos estavam picando a mula e fugindo. E o que Ezequias falou para o povo? Versículo 7 e 8. Olha aqui. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Está vendo? Mais um exemplo. Em Josafá, Deus pelejou a peleja de Josafá. Aqui com o rei Ezequias, Deus guerreou a guerra de Ezequias e do povo. 85 mil assírios foram mortos. Foram mortos porque eles foram contra o povo de Deus. Foram contra o povo de Deus. Então devemos ter cuidado quando nós nos movemos contra o povo de Deus, porque podemos estar criando algo que vai causar dor em nossas vidas. Precisamos buscar ao Senhor, descansar no Senhor, abrir mão do nosso ego, da nossa soberba, da nossa arrogância e ser humildes, porque a humildade precede a honra, assim como a soberba precede a ruína. Muitas pessoas, eu quero vingança. A vingança pertence ao Senhor nosso Deus, disse o Senhor. Amém? Amados irmãos, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, é um versículo que eu gosto muito. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O nosso Deus, Ele nos alegra com a vitória. Ele batalha as nossas batalhas.
mas também o nosso Deus é Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. É Ele que nos consola, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos alegra com a vitória. O nosso Deus, sendo o Pai de misericórdia e toda consolação, nos dá graça sobre graça quando não merecemos. Quando nós merecemos juízo, Ele nos dá graça, mais graça. Por isso, podemos invocá-lo em qualquer situação das nossas vidas. A misericórdia de Deus é aplicada em nossas vidas quando deixamos o que passou no passado e avançamos para o que está diante de nós. Josafá invocou o Senhor num momento de medo e Deus o alegrou com a vitória sobre os seus inimigos. Você e eu podemos invocar Deus nessa manhã, porque a promessa é que Deus já fez no passado e faz hoje. Nos alegra com a vitória sobre os nossos inimigos. Deixe o passado no passado e avance para a frente, que está diante de você. Davi disse em 2 Samuel 22, 2 Samuel 22, está escrito, 2 Samuel 22, versículos 2 a 4. Davi disse: o Senhor é minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. E serei salvo dos meus inimigos. Davi sabia para onde correr e onde encontraria refúgio e segurança. Ele invocava o seu Deus, na certeza que encontraria socorro em tempo oportuno. Em Salmos 31, versículos 7 e 8, é outro salmos que eu gosto bastante sobre Davi. Salmos 31, versículos 7 e 8. Davi diz o seguinte: euzinho aqui, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conhecestes as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmastes os meus pés em lugar espaçoso. Davi disse: olha, eu me alegro, me regozijo, porque Deus vê a minha aflição. Ele conhece as angústias da minha alma e não me entregou nas mãos dos meus inimigos. Sabe, em Salmos 56, versículo 8 e 9, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia que eu te invocar. No dia que eu te invocar. Talvez hoje é o dia que você invoque o Senhor. No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Viu? Olha aqui. Olha, no dia que eu te invocar, talvez este é o momento que você e eu devemos invocar o Senhor. Agora. Invoca. No dia que eu te invocar, baterão em retirada o meu inimigo. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus é por mim. Deus vai pelejar as nossas pelejas. Ele vai batalhar as nossas batalhas. Ele vai guerrear nossas guerras. Não estamos sozinhos neste momento. Deus é por mim, Deus é por você, Deus é por nós. O inimigo pode rugir como um leão. Ele pode dar ordens contra nós, não serão cumpridas. Ele pode fazer planos contra nós, serão frustrados.
Por quê? Porque Deus é conosco. Isaías capítulo 8, versículo 10. Deus é por nós. Deus é por você. Deus é por mim. Amados irmãos, é sério. Nós precisamos invocar o nosso Deus hoje e agora. Buscar refúgio no Senhor. Porque no dia que nós invocarmos o Senhor, o inimigo vai bater em retirada. Ele não suporta. O Senhor nosso Deus, Ele é quem pode nos livrar. Ele é quem pode nos curar. Ele é quem pode nos consolar. Ele é quem pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele alegrou Josafá e o povo com a vitória sobre os inimigos. E Ele é poderoso para nos alegrar hoje com a vitória sobre os nossos inimigos, sobre a situação que nós estamos vivendo e passando neste momento. Ele é poderoso. Sabe, Davi disse em Salmos 18, versículo 3 a 6, Davi disse: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor penetrou os ouvidos do meu Deus. Salmos 18, versículo 3 a 6. Olha, amados irmãos, hoje é o dia de sua decisão, da minha decisão. Hoje você e eu podemos invocar a Deus. Não devemos ser incrédulos. Não devemos permitir que nossos erros do passado impeçam-nos hoje de invocar a Deus. Confesse e sacode a poeira, volte para Deus, busque o Senhor. Porque no momento que você e eu invoquemos o nosso Deus, o inimigo vai bater em retirada. Porque Deus batalha as nossas batalhas. Deus é por você, Deus é por mim, Deus é conosco. Salmos 55, versículo 16 e 17, está escrito: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. E Deus ouvirá a minha voz. Deus escuta. Quando nós falamos, Pai, em nome de Jesus, Deus se inclina para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. E Ele é poderoso para nos alegrar com a vitória sobre o nosso inimigo. Porque Ele peleja as nossas pelejas. Ele batalha as nossas batalhas. Ele guerreia as nossas guerras. Amém? Deus é poderoso para nos alegrar com a vitória. Invoque o Senhor. Sejamos ousados com Deus. Ele quer fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em Salmos 116, versículo 1 a 5. Salmos 116, versículo 1 a 5, está escrito. Salmos 116, versículo 1 a 5. Amo o Senhor, porque Ele me escuta. Ele ouve as minhas orações. Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno me apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Estava-me prostrado, derrotado. Estávamos sem força. Não sabia o que fazer. Não tinha força para o que fazer. Porém, meus olhos são postos em ti, disse Josafá. E Deus pelejou a peleja de Josafá. Deus guerreou a guerra de Josafá. E Deus batalhou a batalha de Josafá. Ele não teve de, mover nada contra o inimigo. Ele só foi encontrar com o inimigo, como Deus disse. E Deus pelejou. E Deus deu
todos os despojos do inimigo. E o povo se alegrou com a vitória que o Senhor os dera sobre o inimigo. Este é o nosso Deus. Invoca, porque no dia que nós invocamos o Senhor, no momento que nós invocamos o Senhor, baterá e retirará do nosso inimigo, como está em Salmo 56, 9. Deus nos ama incondicionalmente. Nós recebemos o seu amor e tudo que fazemos, ou venhamos a fazer, jamais será em vão. O amor incondicional, quando praticado, nunca exigirá uma resposta condicional, porque essa é a forma de Deus amar. Sendo assim, nós amamos o nosso Deus, invocamos o seu nome, na certeza de que ele se inclinará para ouvir o nosso clamor. Qual foi a última vez que você invocou o nome de Deus? Perdão. Qual foi a última vez que você orou? Às vezes, nos tornamos obtusos. Sabemos o que é certo a fazer e não fazemos. Sabemos que podemos orar e que Deus irá nos ouvir, que Deus irá nos livrar, que Deus irá pelejar nossas pelejas, mas preferimos ir adiante confiando em nossa própria força, tornando-nos incapazes de compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, é momento de você abrir seus olhos, nós abrirmos os nossos olhos espirituais, voltar para Deus, cantar louvores, ouvir louvores, buscar o Senhor, invocar o Senhor de todo o nosso coração, porque perto está o Senhor. Salmo 145, versículo 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Este é o nosso Deus. Ele está pertinho de nós. Ele quer ouvir a nossa voz. Pela fé, nós invocamos. Quando discernirmos que Deus está pertinho de nós, não perderemos mais a oportunidade de invocá-lo. Deus está íntimo conosco. Ele quer ouvir o nosso clamor. Em Isaías 55, versículos 6 e 7, está escrito. Isaías 55, versículos 6 e 7, está escrito. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-te ao Senhor, porque se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Uau! Que versículos fantásticos para nós neste momento. Não permita que culpa e mágoas impeçam você de invocar a Deus. Ele é rico em perdoar. Jesus Cristo morreu a nossa morte, nos proporcionando o perdão eterno. Se existe algo atrapalhando a minha relação com Deus hoje, pare agora. Confesse e siga em frente. Invoque o Senhor, ele perdoa e não se lembra mais dos nossos erros e fracassos do passado. Está consumado, a dívida foi paga. Aplique em sua vida este perdão. Não deixe o inimigo lançar dardos com mensagens mentirosas que te afaste de invocar o Deus vivo nos detalhes da sua vida. É pessoal entre você e Deus. É algo entre você e Deus. Seja ousado com ele. Vale a pena. Deus se inclina para nos ouvir. Hoje e agora é o tempo de invocar o Senhor. Ele tem coisas grandes e ocultas para as nossas vidas. Ele quer nos libertar para que assim o glorifiquemos. Deus tem, um plano especial para nossas vidas neste momento. Deus está atento ao nosso clamor. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende o nosso clamor. Jeremias 29, versículo 11 a 14a. Quem está escrito? Olha lá, Jeremias. Deus disse. Jeremias 29, versículo 11 a 14a. Deus disse. Escuta. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É Deus dizendo para você e para mim nessa manhã de domingo, 4 de maio. No dia que eu te invocar, ó Deus, eu sei que o meu inimigo baterá em retirada, porque o Senhor é comigo. O Senhor diz que tem pensamentos de paz e não de mal para mim, para me dar o fim que eu desejo. Eu vou buscar o Senhor porque eu sei que eu vou te achar. Eu vou orar porque eu sei que o Senhor vai ouvir. E o Senhor é poderoso para mudar a minha sorte diante dos meus olhos. Deus é poderoso para fazer o impossível tornar possível diante dos seus e dos meus olhos nessa semana de maio. Não procrastine, invoca-o em todo o tempo, em qualquer situação, em qualquer lugar. Então verás que o nosso Deus não falha. E assim poderemos cantar a vitória que está em Salmos 75, versículo 1. Podemos cantar a vitória que está em Salmos 75, 1, quando Davi disse: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Uau! Salmo 75, 1. Quando invocamos o nosso Deus, estamos dizendo para Deus: o Senhor faz parte da minha vida, da minha família e de tudo que tenho. Eu confio no Senhor por sua graça e misericórdia. Pela fé, eu declaro as tuas maravilhas, porque tu és fiel. Eu sei que jamais irás rejeitar o meu clamor. Uau! Josafá teve medo, mas ele buscou ao Senhor. Ele disse: Deus, não tenho força, não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. Deus respondeu a Josafá: a peleja não é sua, mas é minha. Vai encontrar com o inimigo. Vai lá, vai lá encontrar com o inimigo. Nessa peleja não terás de pelejar, porque eu vou guerrear suas guerras. E Deus guerreou. E aí nós voltamos nos versículos que nós iniciamos nessa manhã. Quando Josafá chegou, só eram cadáveres. E ele pegou todas as riquezas do inimigo. E durante 3 dias. E no 4º dia, eles voltaram. Olha lá, versículo 26. Ao 4º dia, 2 Crônicas 20, versículo 26 e 27. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Sabe, amados irmãos, invoca o Senhor. Talvez esse é o momento de você invocar o Senhor. Eu não sei qual é a sua situação, não sei os detalhes, mas você pode invocar o Senhor agora, porque, como o salmista falou em Salmo 56, 9, num dia que eu te invocar, ó Deus, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que o Senhor é por mim. Então, neste momento, invoca Deus. Entre você e Deus é pessoal. Fala com Deus. Deus, eu te invoco agora em nome de Jesus. Ajuda-me nessa batalha que eu estou batalhando. Guerreia, Senhor, a minha guerra. Me dá a vitória. Com Ezequias, 85 mil homens foram mortos. Com Josafá, todo um povo foi morto. E Josafá não teve de fazer nada. Ele só teve de encontrar com o inimigo pela fé. Porque Deus disse: eu vou pelejar suas pelejas.
Nesse encontro não terás de pelejar, porque o Senhor vai pelejar com você. Invoca o Senhor agora, porque no dia que eu te invocar, o salmista diz, baterão e retirada, baterá e retirada o meu inimigo. Este é o momento. Sabe, geralmente eu termino com um apelo, mas nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça e fala com Deus agora. Fala, Pai, em nome de Jesus, eu te invoco. A minha situação, Senhor, neste momento é assim, assim e assim. Fala com Ele, qual é a sua situação. Invoca, fala, Deus, eu preciso que o Senhor me alegre com a vitória neste momento, nessa situação que eu estou passando. Não sei o que fazer, não tenho força para fazer, mas meus olhos estão sendo colocados em Ti neste momento, em nome de Jesus. Batalha a minha batalha, Senhor. Vai à frente, me dê a vitória, e que eu possa celebrar com júbilo a vitória do meu Deus nessa situação que eu estou passando. Fale com Ele agora, Pai, em nome de Jesus eu te invoco. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me neste momento. Socorre-me, Senhor. Livra, liberta, provê, cuida de mim, sara. Faz o impossível tornar possível diante de meus olhos nessa semana. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, eu te louvo por essa oportunidade. Eu te agradeço, porque a tua palavra alimenta a nossa fé. Muito obrigado, Senhor, por suas promessas. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer o impossível tornar possível diante dos nossos olhos. E a vitória é do nosso Deus, que nos alegrará em cada situação que estamos passando nessa semana. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, ousadia para fugir de toda aparência de mal e te invocar em todo o tempo. Porque nós sabemos que no momento que nós te invocamos, o inimigo vai bater em retirada, porque o Senhor é conosco. Aleluia! Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. No nome do Pai nós oramos e agradecemos de antemão pela vitória que o Senhor nos dará nesta semana, em nome de Jesus. Amém.